antes de a gente discutir as consequências do que está acontecendo, os efeitos colaterais, etc. e tal, eu acho que a gente precisa perceber isso dentro de uma teoria da história. Eu sou muito otimista. Por quê? Porque eu acho que pela primeira vez na história da humanidade, nós conseguimos chegar a um ponto da história em que a ética não é a ética, a ética que dialoga com um raciocínio mais simples, não é a ética da acumulação, não é a ética da propriedade privada, é a ética do compartilhamento e é a ética da propriedade coletiva. Antes de a gente discutir o que isso significa do ponto de vista da sociedade civil, da sociedade política, eu acho que é importante a gente discutir o que isso significa do ponto de vista do mundo do trabalho. E do ponto de vista do mundo do trabalho, a sociedade da internet é a sociedade que está fazendo um movimento no mundo do trabalho que o capitalismo industrial fez em relação ao mundo feudal. O feudalismo não foi enterrado porque ele era algo bruto, algo inadequado. É porque o capitalismo conseguiu produzir mercadorias de forma mais produtiva, mais barata e com mais qualidade. Então é um efeito de comparação. Então hoje nós conseguimos, através de Creative Commons, em copyleft, em open source, você consegue produzir coisas muito mais qualificadas, muito mais baratas, muito mais legais do que as grandes corporações que produzem em linha. E essa disposição física da forma como você faz as coisas diz tudo sobre a ética desse novo espaço geográfico. Então tem casos de vitaminas que ficaram em processo de produção em laboratórios conectados, passaram anos e não se conseguiu chegar. Pesquisa farmacoquímica, etc. E quando abriram essa pesquisa e levaram ela para ser feita em código aberto, não sei exatamente, mas foi uma semana. Agora, qual era a condição para as pessoas tocarem naquela pesquisa? É que fosse uma propriedade coletiva. Mas nós vamos ter, não dá para a gente viver na era da informação com os mesmos níveis de privacidade e não transparência que se vivia no período anterior. Eu acho que o desafio nosso, do ponto de vista político, do funcionamento da sociedade, é encontrar esse equilíbrio, né? E respondendo a tua pergunta para encerrar. A internet, ela é tão importante quanto a água, quanto todos os serviços básicos. E eu ainda acho que a internet ainda permite algo mais. A internet, ela permite você exercitar coisas que no ambiente analógico você não faria. O gago não gagueja, né? O covarde fica valendo. Então você é um espaço também, é uma realidade, é uma geografia, mas é uma geografia que permite um determinado nível de fantasia. E tem pessoas que realmente se transportam para ali e aquilo vira um espaço, realmente um espaço social real, de convivência, para além de tudo que foi dito aqui. Porque serve para a política, serve para você aparecer, serve para você estar dialogando, se mostrando, integrando. Então eu acho que é um bom debate, longe de nós querer terminar aqui, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Rapidamente, duas histórias que eu vivi que tem a ver com esse debate, e depois eu quero deixar a deixa para a Amália. Então, caso 1, eu viajei, fui para Princeton para um workshop. Tá, chega lá, eles deram uma folha, não, você tem acesso à internet, leia aqui as regras. Evidentemente que eu não li, simplesmente assinei, não, eu concordo. Entreguei, recebi minha pasta e todo dia tinha atividade o dia todo. Eu tomava café junto, almoçava junto e jantava junto. Era um inferno. Porque você pode não gostava da pessoa, mas tem que ficar com ela o dia todo. Isso de segunda a sexta.
Aí, por sexta-feira à noite, acabou o workshop, eu vou para casa fazer o quê? Eu vou continuar House of Cards, que estava excelente. Aí, peguei o meu torrent, House of Cards, episódio tal. Então, foi meu programa no final de semana, foi assistir House of Cards. Matei a temporada. Segunda-feira, veio um agente. Paletó e gravata, senhor Dávio, pois não, o seu primo me acompanhar. Eu ia ficar com medo. Pois não, problema não, porque nós identificamos um comportamento não usual da sua rede e recebemos uma comunicação da, sei lá, EMI, né, de que estava tendo um tráfego aqui não autorizado, ou seja, me descobriram. Aí eu, eita, rapaz, eu acho que isso foi o torrent que eu deixei do Brasil, e quando liguei aqui, deu isso, tal. Nós pedimos que o senhor pare de fazer isso. Né? Caso contrário, teremos que utilizar medidas legais, de propriedade, tal, contra você. Aí eu, não, rapaz, não, peraí, você desinstalei o torrent, apaguei tudo, mas eu quero comprar R$4. E assim, é difícil. Então, ou seja, o monitoramento é muito intenso. História 2. Então, era jovem, não tinha cabelo branco, fui estudar nos Estados Unidos, 2001. E aí, muito identificado com a passagem do filme. E eu fui com a bolsa da CAPES, mas que era uma bolsa que pagava no limite. Então você vivia no limite. Você comia no limite, se vestia no limite. E os livros não são no limite. E você é obrigado a comprar os livros. Então aqui você vai na Xerox lá, tem a taxa da Xerox. Ah, a faixa do professor Rui. Aí você viola um monte de direito autoral de um monte de gente, imprime as suas coisas e vai trabalhar. Lá não tem essa possibilidade. Então você é obrigado a comprar o livro da universidade a $50, $80, $100. Na minha bolsa é $500. Vou fazer o quê? Aí eu tenho que escolher entre comer ou comprar o livro. Aí você, brasileiro, conhece um, conhece outro, dá aquele jeitinho malandro, ilegal, de ter acesso à informação, quando você não poderia ter acesso. E isso até hoje, então, quando eu vou dar aula lá em ciência política, eu tenho um site, Sci-Fi Hub, por exemplo, ou Libgen, que eu digo e boto no slide, não use esse site, porque se você usar, você vai achar qualquer livro que vem no Amazon, então não use o Sci-Fi Hub, porque se você usar, você vai quebrar todos os artigos do gestor, então não use. Está aqui, para você saber como não usar. Então, assim, se você fazer uma tese de doutorado, peguei minha tese de doutorado, eu precisei ler artigos de economia, da Public Choice. A UFPE não tem parceria com a Public Choice. Então, eu não posso ler o artigo da Public Choice, assim que eu compre $40 cada artigo. Estudante de doutorado, uma bolsa de R$2.000. Então, é tecnicamente impossível ter acesso a essa informação. Aí você tem que ter outros meios de acesso. Eu tinha uma amiga da USP, Vera Schmidt, que ela me deu o VPN dela para eu acessar pela USP. Por quê? Porque o pacote do Periódico dos CAPES ele é que nem Sky. O da UFPE é o basicão. O da USP tem HBO, tem Prime, tem Big Brother 24 horas. Então tem muito mais acesso a esses periódicos científicos. E isso varia por universidade. Então se você está numa universidade que é menor, a sua carta de redes científicas é menor. Você não vai poder acessar. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive que utilizar o VPN de outra pessoa para ter acesso à informação. Então, assim, é uma questão difícil. Né? Como é que você vai proteger os direitos de propriedade de um lado, seguir a lei, e de outro, compartilhar a informação. Assim, é esse que eu acho que é o grande debate, a grande questão. E, assim, queria ouvir vocês, então, como é que vocês veem isso, e também os debatedores, que podem se posicionar como resolver esse problema. Na minha cabeça, é muito difícil você resolver isso. Eu acho que o grande problema da temática da Freenet, eu não sei se vocês notaram, o título é Freenet, interrogação, mas a interrogação aparece e desaparece, a intermitente. Porque a gente tem ou não uma internet livre. Eu acho que o grande ponto de interrogação aí é que a gente está trabalhando com algo que a gente não conhece direito, que é o problema da imaterialidade dos bens que são tutelados juridicamente. A gente não sabe o que a gente está protegendo, afinal de contas. É informação? É imagem? É economia? O que é isso que a gente está protegendo? A gente está, na verdade, num ponto tateando ainda o cenário jurídico da coisa. Eu vou puxar muito para o lado jurídico, mas, na verdade, ele é algo muito prático. O filme, eu achei que foi fantástico, porque
Em alguns momentos dessa discussão no cenário internacional, se trata a internet como algo complementar, algo supérfluo, algo que é uma extensão da vida offline. Em outros momentos, se coloca como algo fundamental, como um direito imprescindível, inclusive protegido por boa parte das constituições democráticas ao redor do mundo. E aí a gente vem para o Brasil, e aí a gente tem garantias protegidas constitucionalmente, a liberdade, a privacidade, a intimidade, e algo paradoxal a essa realidade, como por exemplo é vedado o anonimato. Aí você chega no discurso de Lessig, Lawrence Lessig, é fundamental a privacidade para essa realidade. É a base da democracia. E privacidade anda conjugadas com o anonimato. Como é que a gente vai resolver isso? Aí, a normatização constitucional ela é uma normatização principiológica. Né? Você chega e diz, todos têm liberdade de ir e vir, todos têm liberdade de expressão, todos é garantida a privacidade. Mas como é que a gente vai, na prática, executar isso? Então precisa de legislação infraconstitucional para regulamentar isso. Aí, nossa Constituição de 88 dá um saltão, dá um pulão enorme para 2014, o professor Rui mencionou logo no início da fala dele, a gente inaugura em 2014 no Brasil o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, teoricamente, era para auxiliar a gente a interpretar esse tipo de coisa. Né? Como é que a gente vai interpretar a liberdade, como é que a gente vai interpretar o que a gente pode ou não pode fazer nesse cenário novo. Mas acabou sendo o Marco Civil também outra legislação principiológica, que garante uma série de princípios que dizem quais são os princípios da rede. Princípios que deverão ser respeitados, a neutralidade, inclusive eu acho que é o principal da discussão do Marco Civil, princípios democráticos, princípio da neutralidade. Tá, mas como é que a gente traduz isso? E a prática? Tá, a rede deve ser neutra e deve ser livre. Aí, 2 anos depois, vem o presidente da Anatel e chega e diz, olha, mas o acesso, para dar uma justificativa técnica qualquer, do tipo, para manter a melhor qualidade do serviço da internet, nós vamos tetar, né, a banda larga, nós vamos limitar o acesso à banda larga. Tá, vamos lá. Que tipo de interpretação você deu para dizer que isso respeita os princípios que foram estabelecidos lá no Marco Civil e que são reproduzidos, na verdade são reproduções da Constituição de 88? Né? Como é que você garante a neutralidade, a liberdade, tetando o acesso do limite da banda larga? Isso é um exemplo de tantas outras coisas que o Brasil é um cenário riquíssimo para a gente discutir esse tipo de coisa. Então, o fato é, a gente ainda está discutindo em termos principiológicos sem olhar a prática. Eu concordo em gênero, número e grau com o senhor Edilson, deputado Edilson, quando diz que a gente tem que fazer uma análise histórica da coisa. Né? Como é que a evolução da internet se deu no Brasil e no mundo? E qual é o paradigma que a gente vai escolher? Porque a internet, ela quebra a noção tradicional, se pode ser tradicional, do capitalismo, né? Ela traz uma série de aspectos inovadores e que tem que ser repensado diante do capitalismo, só que aí a gente pega esse formato tradicional e aplica no sentido de regulamentar, que na verdade a regulamentação restringe-se a proibições. Não pode compartilhar, não pode xerocar, não pode usar torrent, não pode. Isso não é regulamentar. A regulamentação não é só proibição. Eu falo sempre para as minhas turmas de introdução da universidade, introdução ao direito, que o direito ele tem 3 possibilidades normativas: proibir, obrigar e facultar. Parece que o pessoal sempre esquece também o terceiro aspecto. Né? E nesse cenário agora de regulamentação, a permissão também fica bem solta, né? Então, caramba, eu fiz muitas notas sobre o filme. Não dá pra gente pontuar todos os problemas que vão de intimidade, de economia, de visibilidade, de se dar voz, de cidadania, que o filme traz. Mas, em todos eles, eu pude achar um ponto em comum,
que é um problema de hermenêutica, que é um problema de interpretação, que é um problema de qual é o paradigma que a gente vai escolher para dizer o que é isso que a gente está vivendo. Que é a pergunta, né, de $1 milhão do Dawson. Né? A gente precisa estabelecer isso. E eu, particularmente, adoto sempre os paradigmas neoconstitucionais, que é um movimento bastante recente, século XX, está começando a se fortalecer, no viés de que se interpreta historicamente a Constituição e se percebe a Constituição como uma entidade viva. A Constituição nada mais é do que o espírito do povo. Né? Então, o que é que o povo quer? O que é que o cidadão quer? Né? Qual é o interesse e a demanda por trás disso? Não é a interpretação, o espírito do legislador, é o espírito da lei. O espírito do legislador de 88 é claro que não vislumbrava a internet na proporção que ela tomou hoje. Né? Então, o que a gente quer hoje para a internet? Então, a pergunta de $1 milhão tem que ser respondida a partir do momento que a gente escolhe o paradigma, né, e dizer que isso está atrelado a algo muito maior, que é o sentimento de cidadania, que é o sentimento de pertencimento e identidade de um povo. Que é um outro problema, porque nós não estamos falando mais de nação, estamos falando de algo planetário. Né? A internet promove cidadãos do mundo e não cidadãos de uma nação específica. Então, para mim, eu acho que eu só consigo colocar mais pontos de interrogação do que soluções nisso. Então, antes de abrir para vocês perguntarem, permite-me fazer mais uma provocação numa outra área que é Dilson também atua, e tenho certeza que os dois também vão poder dar uma contribuição, que é justamente na área do ativismo, digamos assim. Na hora que a gente está cada vez mais desiludido com a classe política, que há todo esse questionamento se, de fato, a democracia representativa é a melhor maneira de governança, digamos assim, de que forma você vê a internet, principalmente depois que, convenhamos, depois do Wikileaks, a gente tem uma outra relação de poder entre o fraco e o poderoso. Justamente abriu uma possibilidade de que o fraco possa denunciar sem aquele receio de ser retaliado. Isso é o que aconteceu no caso dos vídeos e dos documentos diplomáticos. Né? Então, como é que se enxerga a evolução do ativismo por si só, sobretudo nesse contexto em que você tem esse conceito aí dos leaks, dos vazamentos? Então, acaba proliferando, apareceu uns Panama Papers, vão aparecer outros. Na verdade é aquela história, saiu o gênio da garrafa, né? Não vai botar de volta. Né? Não, dá não. Eu acho que isso acontece com tudo, né? Quando eu falei aqui que a gente ia ter que lidar de outra forma com a privacidade, é porque existe aí um ativismo atomizado. As pessoas têm muito protagonismo, os indivíduos, e quase todo mundo é figura pública, né? Quem quiser, né? E eu acho que, do ponto de vista político, a gente está vendo uma crise muito forte. A superestrutura política, né, muito calcada na representação, ela está em um choque que é inconciliável com o nível de consciência e o tipo de esclarecimento que esse tipo de relacionamento na internet traz. Então isso é muito forte, né? Isso derrubou o Mubarak no Egito. Porque isso aqui não é só que as pessoas conseguem se esclarecer mais facilmente, conseguem ver muito mais coisas. As pessoas podem se organizar politicamente de forma mais independente. Essa geografia digital, ela realmente ela impõe ao parlamentar, ao político, ao governo, um outro, ou ele se adapta, ou ele vai ter cada dia mais dificuldade de ter estabilidade.
para governar e para manter o seu mandato. Então eu sou deputado e lá a gente produz leis. Então é de a mesma lógica que eu trabalhei aqui para mostrar que a economia capitalista ela não consegue competir com a qualidade e com a produtividade num ambiente colaborativo, a produção parlamentar também. Eu sou presidente da Comissão de Cidadania, mas eu sou membro titular da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Então é a primeira comissão que todos os projetos passam por lá. E vocês não imaginam como os deputados são invertidos. Eles querem mudar, querem regulamentar tudo. Tá? O tamanho do caroço da azeitona é impressionante. E aparece todo tipo de demanda. Agora, tem muita demanda séria. E que são demandas que é muita pretensão nossa. 49 deputados, por mais que a gente tenha boas assessorias, por mais que a gente tenha uma consultoria legislativa na casa extremamente competente, mas nada se compara a você transformar, você colocar a sociedade para participar do processo legislativo. É uma produção da sociedade. Eu tenho um projeto de lei que propõe isso, a participação direta da população no processo legislativo. Eles dizem, não, isso é inviável. Por quê? Porque você vai ter que ter um corpo técnico na casa para estar recolhendo isso, sistematizando o grupo de discussão, mas é o custo da qualificação da democracia representativa, de a gente trazer a participação efetiva da sociedade para dentro do processo. Para dentro do processo. Qual é a melhor forma de a gente construir uma norma que vai virar lei para ser, né, vai ser uma norma para todo mundo. Então, eu acho que traz isso, sabe? Tem uma situação insustentável. Eu luto muito lá para que a gente mude o processo legislativo, que a gente realmente tenha um serviço público lá dentro, que se preocupe com programas, com softwares que garantam uma produção colaborativa, né, e a gente consiga juntar uma boa representação com uma super participação popular. A noção do bem público para a economia é muito diferente do que a gente fala como bem público. Então, o que é um bem público para a economia? É um bem não rival e não excludente. Não rival. Se eu uso esse bem, né, não vai reduzir a quantidade do bem que você pode usar também. Então, você está usando, eu uso também, mas isso não está rivalizando. Se você usa, eu uso, você usa, todo mundo usa. A não excludência, uma vez que você abre para um, você abre para todo mundo. No documentário, né, mostrou a diferença de acesso à internet no Morumbi e em Paraisópolis. E a explicação do documentário é que quando você deixa algum bem regulado pelo mercado, quando a demanda pelo bem for menor, enfim, você não vai ter esse provimento. Na economia, né, se você tem um bem público, né, isso é uma das falhas de mercado. Então, assim, é quando o mercado não vai prover um bem. Então, se o bem é público, o mercado não vai querer prover. E aí tem que entrar o Estado para dirimir ou melhorar essa falha do mercado. E aí entra a parte de regulamentação, é a intervenção. A internet no CEFIS é um bem escasso. A internet no SIM é uma constante. Por quê? A gente não vive uma sociedade de mercado mais. Então, assim, tem outros fatores, além do mercado, que explicam a qualidade da educação. No CEFIS, quando chove, a internet sempre cai. Então, eu já cansei da aula com a internet do meu celular, roteando no computador. Porque lá no ciclo da pobreza, que é o CEFIS, o CAC e o CE, é como é chamado. A gente, então, assim, certas coisas para vocês são básicas, pô, a gente não tem, pô. A água, às vezes falta, elevador, eu já subi 14 andares várias vezes, consegui subir 14 andares. Então tem uma diferença gigantesca entre a vivência do aluno no SIM e a vivência do aluno no CEFIS. E você não pode explicar isso com uma falha no mercado, porque não existe um mercado na universidade. Então como é que você explica? A economia é uma área importante para você entender, mas você não pode reduzir tudo a esse pensamento econômico, porque não é só isso que explica a materialidade. Instituições, cultura, pessoas, são outros fatores que vão afetar como é que esses bens vão ser providos, em que qualidade, com que frequência.
questão do ativismo, o ativismo político é uma questão diretamente ligada à voz política, quem é escutado. Né? Se você traça uma rede, identifica todos os agentes envolvidos, quem está mais central nessa rede tem maior penetração, tem maior voz, quem está mais à margem não é particularmente escutado. E eu acho que a chave dessa questão tá, eu não sei quem foi que falou, né? Foram tantas falas, se foi o pessoal do Electronic Frontier Foundation, se foi o pessoal do Tor, que falou alguma coisa do tipo, o que se tem que dar é privacidade ao cidadão, intimidade ao cidadão e transparência para as instituições, para as grandes corporações, porque é óbvio, existe uma relação aí de hipossuficiência, a gente não está tendo voz, o cidadão não está tendo voz, não está chegando lá. Né? E aí, na época do meu doutorado em política, eu trabalhei com orçamento participativo e eu fiz uma análise comparativa dos orçamentos do então orçamento participativo do Recife, que tinha uma influência, que era possível votar online, do orçamento participativo de Porto Alegre, que ele era praticamente todo digital, e o orçamento participativo de Belo Horizonte, que um ano era digital, um ano era presencial. E a gente foi fazer uma análise de como as pessoas que estão envolvidas com o orçamento participativo têm um perfil relativamente heterogêneo, mas as pessoas que não tinham acesso à internet, elas faziam mágica para poder participar das etapas que eram exclusivamente digitais, porque elas não tinham como chegar lá. Então, elas se utilizavam de coisas como gato, puxa vida, eu visitei uma lan house, que funcionava nos fundos de um cabeleireiro, que funcionava na casa de uma pessoa, que eram 3 computadores, 3 CPUs abertas, com ventiladores em cima deles para poder ventilar, porque era um quartinho fechado, quente que nem um inferno. Eu não sei como é que funcionava, assim, de vez em quando um computador colapsava. E eles se organizavam ali, se utilizando de recursos extremamente precários, de uma internet que era paga por alguém, mas ele já era um intermediário do intermediário do intermediário, estava muito parecido com o do Paraisópolis, né, que era dividido. Eu tenho a impressão que é algo ilegal, que fere algumas cláusulas daquele contrato, mas assim, não estava analisando a legalidade daquela relação. Mas eles estavam fazendo mágica para ter aquele acesso, para poder fazer um blog que levantavam as pautas que iam ser discutidas nas próximas audiências, qual era o posicionamento dos delegados, divulgar as datas das audiências, e além disso se utilizavam dos recursos comunicacionais típicos da comunidade, né? Faixa, carro de som, mas a internet era uma coisa, eles tinham que apelar para outras coisas além da internet porque era uma dificuldade. Então é fácil de você colocar, dizer, poxa vida, a internet, você tem internet, banda larga, você se foca muito nas ações. Tá, mas para ver as ações, para ver o posicionamento, para ver essa articulação, precisa de uma infraestrutura, precisa de uma formação cultural, precisa se ter de um empoderamento, né, desse recurso e dizer, eu posso, eu quero, eu não tenho esse direito. E se ele é percebido, a internet é percebida como um direito fundamental, que eu percebo que a internet ele é um direito fundamental, enquanto ele pode não estar a palavra internet na Constituição, mas existem tantos outros princípios que dizem que se você tira a internet da pessoa, a pessoa fica marginalizada, a pessoa fica à margem dessa rede. Então, o ativismo ele tem que ser uma discussão muito anterior a isso. Ao meu ver, os dois. Assim, eu vou puxar até a brecha do filme. Lessig, ele coloca assim, eu não sei o que vai ser da democracia. Eu não sei se ela vai sobreviver, se ela tanto tem um aspecto cultural, ele tem que ter o aspecto cultural, porque senão ela é uma democracia digital formal, apenas formal.
Assim, a democracia, ela diz respeito diretamente à participação das pessoas. Existem diversos modelos de democracia. A gente fala em democracia representativa, democracia deliberativa, democracia participativa. Todas essas podem ser enquadradas na democracia digital. A questão é, se você formalmente estabelece leis que garantem o acesso, formalmente diz que todos têm direito a uma internet neutra, e formalmente você coloca isso como um direito fundamental, mas a prática se diverge, então a gente não tem uma democracia digital. Tem que ter os dois aspectos, tanto o aspecto institucional quanto o aspecto cultural anterior a isso. Tem que haver um empoderamento, tem que se abraçar a isso, as pessoas têm que perceber isso. Meu nome é Bárbara, eu sou estudante do mestrado de Sociologia aqui na UFPE. Minha pergunta vem nesse sentido também da democracia digital. Olha, o que eu percebo é que os governos, as instituições, eles são todos essencialmente conservadores. E lidam com essa pressão social que existe, que sempre existiu, né, com uma certa intensidade, mas que aumentou muito a intensidade com essa nova realidade. E a grande questão é que eles estão, eu percebo que se tenta fazer uma transição ou uma contenção. Tem um exemplo que eu até estive estudando um dia desse, o exemplo da Prefeitura de Curitiba. Eles têm uma política de relacionamento via redes sociais que é uma das mais elogiadas do Brasil. Mas o que a gente pode perceber? Que é assim, a Prefeitura entrou na vibe, dialoga, fala a linguagem, ou seja, a Prefeitura se colocou como mais um do povo, sabe? E tenta se comunicar e estabelecer uma aproximação, sabe? É mais do que uma mera caixa de sugestões, mas não é de forma nenhuma uma política de empoderamento popular. É uma política de entrosamento e de aproximação da prefeitura, procurando entrar no mesmo nível. Sou igual a você, vamos falar aqui de igual para igual, mas até que ponto a população que está ali nesse entrosamento com a prefeitura tem algum mecanismo real de dizer vai ser assim. O orçamento vai para essa direção. Tá? Então, não existe. Né? A Prefeitura do Recife é outro exemplo, onde a gente consegue ver claramente que, inclusive, ela deu um recuo. Ela tentou entrar nesse negócio de Curitiba, e não, estou aqui de igual para igual, a turma foi para cima, dizendo isso, e criticando e querendo participar de verdade, eles cortaram. E estabeleceram de novo uma relação institucional, aquele negócio de caixa de sugestões. Você vai lá, coloca, minha opinião é essa, e mantém a distância. Agora, isso é algo que eu acho que a tendência, né, é que a gente vá para uma dinâmica de cada vez mais cobrança, cada vez mais transparência. Pelo menos isso está muito claro com relação aos governos. Né? A sociedade ainda não tem essa clareza com relação às grandes corporações. As grandes corporações ainda têm meio que uma visão, uma cultura, né? Uma visão de que é um negócio privado. Né? Não, isso aqui não é público. Eu vejo com muito otimismo o processo pelo qual a gente está seguindo. A gente está muito distante de um nível ideal de informação. Então você pede informação, as instituições negam. Porque quando você vai muito para trás, as informações são muito desconjuntadas, não confiáveis. Veja, por exemplo, a questão do desemprego no país. O dado de desemprego que você vai ver na Folha de São Paulo, no Jornal do Comércio, era o dado que era coletado para 6 regiões metropolitanas, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Rio e mais uma. 6. E isso representava o desemprego do Brasil. O desemprego do Brasil é 11%. São essas 6 regiões.
coletar. Essa metodologia acabou. O IBGE extinguiu, tem uma nova amostra, que é a amostra da PNAD, com 3.000 municípios. Então a informação que vai começar a sair agora sobre o desemprego no seu país é muito mais confiável, muito mais próximo do real do que até então ele vinha trabalhando. Mas, pô, de 2000 até 2016 a gente tem essa informação. Então está melhorando muito. Agora... Mas enfim, eu acho que existe aí uma resistência desde o parlamento, que teria que ser muito mais permeável, né, a participação popular, que está produzindo leis, está fiscalizando, então tinha que ser extremamente aberto e transparente, né? E também no poder executivo, né? Especificamente no Brasil, a gente tem talvez o nosso problema mais grave do ponto de vista político seja do judiciário, que o poder judiciário faz política, e faz política com base numa suposta meritocracia, com muita vitalicidade e sem nenhuma democracia, sem nenhum, né, o controle social é mínimo, né, a gente mesmo fala muito no parlamento, no legislativo, no executivo, mas ele exclui, como se o poder judiciário não fosse. Então assim, ali além de ser conservador, ainda é algo absolutamente fechado, sem controle, e a sociedade também não tem uma percepção de que ela deve controlar aquele poder. O judiciário tem a aura de neutralidade porque é um poder que está ligado à questão da justiça. Então, supostamente, ele é o poder que deveria estar ligado à questão da neutralidade. Só que o STF, ele é o guardião da Constituição. E, como eu falei antes, a Constituição ela é toda principiológica. Então, a gente tem liberdades, direitos muito abertos e nenhum deles objetivado, em termos práticos. Então, vai o STF e traduz politicamente o que ele interpreta como o que são aquelas garantias colocadas na Constituição. Por isso que o pessoal fala que, na verdade, o STF ele traça suas decisões políticas e não posições jurídicas, né? Demora. Quando eu cheguei aqui na universidade, eu ganhei um pendrive do meu ex-sogro. E o pendrive era 256 KB. E eu usava ele no meu pescoço. Porque, eu tinha um pendrive. O CCB, em 92, tinha 2 computadores MS-2 com acesso à internet. Então, assim, é um processo muito rápido. Vocês já nasceram dentro disso, então você não percebe a mudança. A internet acompanhou isso. Então, você não pegou o disquete, 1.4 mega, você tinha que argiar para jogar um jogo vagabundo. Hoje em dia, então, assim, é muito mais rápido. A internet está sendo redução de custo muito violento e você consegue aumentar o seu meio. Então, hoje, um custo muito baixo, você atinge muita gente. Então, para você organizar qualquer manifestação, é muito mais barato e muito mais eficiente. Então, você está tendo um ganho de escala de organização. E sobre a questão do governo eletrônico, do e-gov, que é mais ligado à parte administrativa, à parte do executivo, todos já devem ter notado que usa qualquer recurso do governo, serviço do governo, o governo está digitalizando tudo. Então, a parte tributária, a parte previdenciária, está se digitalizando tudo. E até os processos de ingresso no setor público, por concurso, por Enem, tudo está sendo digitalizado. O próprio filme traz um problema de que, poxa, acho que foi aquele rapaz do sistema hoteleiro que ele chega e diz: agora é tudo nota eletrônica, é tudo eletrônico, como é que eu faço se não chega o sinal aqui? Então, de novo, parece ser um cenário em que a gente está, de novo, colocando a carroça na frente dos bois. Em vez de a gente estar discutindo a cultura anterior, a infraestrutura anterior, a gente está legalizando, regulamentando e dizendo vai ser desse jeito. E magicamente se faz. E não se faz. O que está deixando um monte de gente à margem da sociedade. E existe o e-gov. E-gov é uma tendência mundial, né? Os governos estão se jogando na rede e desafogando os canais físicos, porque é mais rápido, é mais barato, é mais eficaz, economia de tempo, de recursos.
Mas ele pode cair no problema da ineficiência se você está num país em que o acesso à internet não é pleno, né? Então, aquele princípio abstrato que está lá no Marco Civil, pleno acesso, livre acesso, acesso neutro, não existe. Mas eu me lembro que a internet ganhou a fama de que o mundo está absolutamente conectado. O último país a ser conectado no planeta foi a Namíbia em 2002. Então, desde 2002, o planeta inteiro está conectado, porque a Namíbia era o último país que faltava ser conectado, passou a ser conectado. Mas aí, quando ver o caso da Namíbia e tantos outros países, quem é que está conectado lá dentro? Existe internet, mas quem é que tem o acesso? Então, dizer que o país está conectado, mas qual o percentual da população? Né? Diz, tem acesso à internet, mas 84% da população, eu acho que era esse número mais ou menos, hoje da Namíbia não tem acesso. Está conectado. Mas para quem? Quem é que está conectado? Então, a internet está realmente onde a demanda econômica está. Então, o IGOV é fantástico, é maravilhoso. Tem que acontecer, até por questões de transparência e de publicidade das ações públicas, tem que ter. Mas tem que se ter algo muito anterior a isso para a gente dizer que existe efetivamente IGOV no país.